novela está muito boa. Não sei que novela, mas está boa. Pegar o jargão dele. Beleza, galera. Então nós estamos na UC12. Lembrando que nós estamos aqui na UC12. Nós vamos falar da ISO 45. Amanhã é o C13. Eu acredito que vocês estão caminhando, então acho interessante amanhã também a gente não ter aula. Tá, não ter aula amanhã para vocês. Para vocês desenvolverem esse negócio aí com os outros alunos. E aí depois vocês. Oi, filho. Aí para depois vocês. Amanhã, então amanhã não haverá aula para vocês fazerem essa parte aí do projeto. Aí segunda e terça-feira que vem. Segunda e terça, aí são as duas últimas aulas que eu vou ministrar da UC12, né? E aí a gente já entra só em projeto integrador. E aí a gente vai vendo o que a gente faz, tá bom? Então, hoje o C12, amanhã não tem aula para vocês discutirem com os colegas. Semana que vem, segunda e terça, eu finalizo uma parte do assunto, né? Finaliza 45 e tal. E aí depois, só em julho, com o Herbert e com o Washington, tá? E aí, do dia 16 em diante, a gente só começa a falar de projeto integrador. O que é falar? No dia 16 a gente vai ter uma aula, né, para ver que pé que tá e tal, e aí nós vamos discutir como vai ser feito. Talvez aí quinta e sexta não tenha aula, para vocês amadurecer, e na outra semana já tem que estar quase pronto para me apresentar aqui uma prévia, né, para a gente ver, porque na outra semana é final, tá bom? Então nosso tempo está muito curtinho. Então o que a gente vai fazer? Amanhã não tem aula para vocês discutirem com os colegas. Segunda e terça finaliza o C12 e a partir do dia 16, quarta-feira que vem, até o final do mês a gente só vai falar de projeto integrador. Lembrando que os 3 últimos dias são para apresentação. Então, na verdade, a gente vai ter 3 aulas na semana que vem e 4 na outra, tá? Para vocês desenvolverem, a gente fazer uma prévia para apresentação. Fechou? E tem que apresentar muito bem feito, porque se for reprovado aí não tem jeito, tá? Então, muito cuidado com isso. Beleza, galera? E aí, então, a gente vai para o nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje ainda continua falando da 45, né? Então, eu preparei uma apresentação aqui para vocês de um professor do Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia. Ele fez uma apresentação muito boa que fala do sistema, né, e alguns comentários são importantes, né, que vai complementar o que nós falamos ontem. Tá? Então, está falando do sistema de gestão de segurança e saúde do trabalho, a estrutura, né, que é a 45.001 de 2018. Então, ele fala o seguinte: qual que é essa estrutura que nós vimos ontem? Primeira definição, né, que é um conjunto de ações sistematizadas, que faz o quê? Que elas visam o atendimento de controle e melhoria do nível de desempenho da saúde e segurança do trabalho. Essa é a definição. Que é um conjunto de ações sistematizada, né, do sistema, né, o sistema que a gente vai implantar e implementar, tá bom? Qual que é o objetivo disso? O objetivo são empresariais, né, que seriam as empresas, e a questão econômica. Primeiro, a redução de custos ocasionados por danos à saúde do trabalhador, né, que quando a gente pensa em segurança do trabalho, antigamente a gente pensava, o camarada se acidentou, vai para o INSS, a gente põe outro e acabou. Só que aí foi feito estudo, o pessoal começaram a enxergar, principalmente as empresas, que não é esse custo, né? E isso que a gente vê é a pontinha do iceberg, né? É o iceberg mesmo, a parte, são aquela parte que a gente não enxerga, o intangível, né? Que aí está lá no fundo que a gente não consegue enxergar, que nós já falamos muito dele, né? Então, existem outros fatores gigantescos, né? Então, que gera custo, não gera, às vezes, custo imediato, mas ele gera custo, porque se o camarada sofreu um acidente, você vai ter que colocar alguém no lugar dele. Se o camarada danificou a máquina, você vai ter que arrumar a máquina. E aí, por aí vai, entendeu? Então, existe custo sim, tá? Aí tem a parte esses danos, né? Que seria potencial exposição legal, efeito na reputação pública da organização também. Então, a exposição
e a reputação da empresa, né? Então, imagine, aquela empresa lá só tem acidentes, aquela empresa não presta, aquela empresa é mal vista, né? Perante a sociedade. A parte ambiental, né, que é promover a melhoria do ambiente de trabalho, implementar e difundir os princípios de saúde e segurança do trabalho. Aí é interessante, gente, essa gravata borboleta aqui que nós falamos, quando nós falamos lá da parte de gestão, né, as ferramentas e tal. Então, essa gravata borboleta aqui, tá, que tem um formato de gravata borboleta, que o nó seria o acidente de trabalho. Então, do seu lado esquerdo, você tem os riscos e as prevenções. Do seu lado direito, você tem as causas e os tipos. Então, quando a gente entra aqui nos riscos, nós temos os físicos, químicos, biológicos, e ergonômicos, né? E é do tal de acidente, que ele acaba estando embutido aí. Então tem desde o risco físico, ruído, vibração, radiações, temperatura, pressões, né? As radiações tanto ionizantes como não ionizantes, os químicos, metais pesados, agrotóxicos, gases tóxicos, por aí vai, né? E tem a prevenção, né? Qual que é a prevenção? A CIPA, né, que é uma ferramenta de prevenção, a NR, que é uma ferramenta de prevenção, os equipamentos de proteção, que são uma ferramenta de prevenção, os EPCs, sinalização, que também são ferramentas de prevenção, ginástica laboral e análise de causa, né? Tudo isso é a prevenção. Do outro lado, nós temos as causas, né? Então, nós temos as causas do homem, da máquina e do ambiente. Do homem, né? Algumas causas são a capacitação dele, a parte de treinamento, até mesmo a parte da antropometria, que isso acontece muito. Às vezes o camarada, a máquina é alta e contrata um cara pequenininho para operar a máquina. Isso é um problema sério, né? Aí tem alguns vícios como álcool, droga, ainda a não utilização de equipamento, assédio moral, sexual também, isso faz parte do homem. As máquinas, né, que muitas máquinas sem proteção, inadequadas, com defeitos, isso também são causas, né, que provocam acidentes. E o ambiente, né, então, que vai desde o arranjo físico inadequado, iluminação, insolação, umidade, armazenamento inadequado, tal, espaço confinado, e por aí vai, né. E o tipo, né, que é o típico, né, que é do trabalho, e o de trajeto. É interessante que essa estrutura. Então, quando você olha essa estrutura, essa gravata de borboleta aqui, aí você começa a falar, entendi como que é o negócio aqui, dá para, né? Estou entendendo aqui, de um lado é o risco e a prevenção, do outro lado as causas e os tipos, né? Então, você já consegue abrir isso. Então, se você, só a partir desse slide aqui, você chegar na sua empresa e começar a desenvolver um planejamento estratégico de gestão, você já tem mais do que meio caminho andado, que você já consegue visualizar muita coisa. E eu posso ampliar isso aqui para mais riscos, para mais prevenção, para mais causas, para tipos não, só tem 2, né? Mas dá para fazer bastante coisa. A norma, nós já falamos, né, não esmiuçamos, mas mostrei uma parte da norma, que tem lá a parte introdutória, o escopo da norma, as referências normativas, e tem os termos e definições, né. Então, nesses termos e definições aqui, ele fala o seguinte, né, então, isso aí tem um restante dela, deixa eu mostrar aqui, termos e definições, né, que é o item 3, que ele fala desde aqui, organização, parte interessada, trabalhador, a participação, as consultas, local de trabalho, contratados, requisitos legais, sistema de gestão de saúde, de segurança e saúde ocupacional, alta direção, eficácia, política e política da segurança e saúde ocupacional. Objetivos, lesões e problemas de saúde, perigo, risco, né, ainda dos termos e definições, né? Então ele acabou falando o que é cada um desse aqui, então, o que é informação documentada, o que é um procedimento, o que é um desempenho, né? O que é terceirizar, monitorar, então está tudo nos termos e definições da norma. É importante você ler, eu até mandei para vocês a norma, né? Uma parte dela, para vocês começarem a se familiarizar com termos que a gente utiliza na segurança do trabalho. Então, olha que interessante. A estrutura, a gente está na 45, tem a 14, tem a 19, tem a 9, né? Então, que fala de alinhamento normativos, né? Que é
a gestão integrada. Então, veja só, quando eu penso em gestão, principalmente as empresas hoje, ela pensa o quê? Em fazermos o quê? Não só uma gestão de segurança, mas uma gestão de segurança, uma gestão de qualidade, uma gestão ambiental, uma gestão de responsabilidade social. As empresas pensam nisso, mas tem custo, aumento tem custo, a gente sabe disso. Só que o resultado, ele é fantástico. Então, quando você tem um resultado positivo, isso anima para a empresa, não é verdade? Então, ela vai ter um resultado financeiro, né, um resultado econômico, então isso é importante. Então, é muito importante. Aí você tem aqui a estrutura, né, da norma. Então tem o item, né, os requisitos 1, 2, 3, 4 e 5, né, que dentro do ciclo do PDCA, ele é o P do planejamento, aí tem o apoio que desenvolve, o planejamento, que é a checagem, e o apoio, que é a avaliação, né? Aí tem a avaliação de desempenho e a melhoria. Então, vejam só, esses termos e definições. Então, nós temos o que aqui? A organização. O que significa, o que a norma define como organização? Pessoa ou grupo de pessoas que têm suas próprias funções com responsabilidades, autoridades e relações para alcançar seus objetivos. Aí tem parte interessada, tem o que é o trabalhador, pessoa que executa o trabalho ou atividade relacionada ao trabalho sob o controle da organização. Então é interessante aqui, gente, que quando você lê aqui controle da organização, já te dá o entendimento que é um trabalhador registrado, um funcionário daquela organização, controle da organização. Então, eu presto serviço para essa organização. Eu tenho um contrato de prestação de serviço com essa organização. É o que a gente tem, né? Quando a gente vai entrar na empresa, todos vocês já assinam um contrato de trabalho. Esse contrato, ele é por período determinado, né? Que ele é 45 dias, depois ele prorrogável por mais 45 dias. Então, esse primeiro são 90 dias, é um contrato determinado, depois de 90 dias se torna-se um contrato por tempo indeterminado, tá? Então, até 90 dias é um contrato determinado, tá? Mas você está sob o controle da organização, você é funcionário da empresa. Passou dos 90, aí sim, é um prazo indeterminado. Isso está no seu contrato aí que você assinou, está um carimbo lá na carteira profissional, né, da experiência. O que é participação, né, que é o envolvimento dos trabalhadores no processo de tomadas de decisão do sistema de gestão. Aí nós temos aqui a conduta, né, que seria processos, né, pelo qual a organização procura a visão dos trabalhadores antes da tomada da decisão. O local de trabalho, o local sob o controle, né, da organização, onde uma pessoa precisa estar ou ir por razões de trabalho. Contrato, né, que é a organização externa, né, aliás, contratado, que é a organização externa, né, que presta serviços para a organização no local de trabalho, então, de acordo com as especificações acordadas em termos e condições. Então, é importante, nós já falamos ontem, que o contratado, a gente tem que ter um contrato com a empresa, a gente tem que ter todo aquele aparato lá para a gente ficar tranquilo em questões judiciais, né? Então, questões jurídicas, lá a gente tem que estar muito atento, porque isso pode gerar uma reclamação trabalhista, pode surgir um acidente, né? Acontecer um acidente dentro das suas instalações e o responsável é você. Não que não seja, tá? Só porque ele é o contratado, mas a dor do parto é menor. Os requisitos, né, são necessidades ou expectativas estabelecidas, geralmente implícita ou obrigatória. Esses são os requisitos. Então, nós temos aqui requerimento legais e outros requerimentos, sistema de gestão. Então, o que é sistema de gestão? Qual a definição do termo sistema de gestão? É um conjunto de elementos interrelacionados ou interligados de uma organização para estabelecer políticas, objetivos e processos para atingir esses objetivos. Então, esse é a definição de sistema de gestão.
Sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional é um sistema de gestão ou parte de um sistema de gestão utilizado para alcançar a política, né? Então, qual que é a política? Lembra? Então, a política, a empresa vai definir o que ela quer como política para esse sistema. Aí nós temos aí a alta direção, né, que já nós vimos o termo sobre eficácia, né? Então, são medidas as quais as atividades planejadas são realizadas e os resultados planejados alcançados. Então, vem a política, que são a intenção da direção, né, da organização, como expressar formalmente pela sua alta direção. Política de segurança, objetivo. Então, ainda nós estamos falando dos termos e definições, né? Então, nós temos aqui objetivo da segurança, a lesão, a questão do perigo, né? Então, quando a gente vai falar da definição de perigo, são fontes ou situações com potencial para causar lesão, né, ou lesões, ou problemas de saúde, né? O risco é o efeito da incerteza de um evento ou situação inusitada. Gente, aqui eu chamo a atenção de vocês que veja só, quando eu falo da ISO, da NBR 14280, vocês vão ver lá uma definição de perigo e risco. Quando vocês vão ver a norma, né, a 45, ele vai ter essa definição, né? E no nosso livro, ou em alguns outros livros, você vai ver outra definição. Então, é até interessante vocês se atentarem a isso, porque quando você fala na NBR 14280, o que é perigo? Então, é uma fonte de situação, potencial, tal, não lembro direito o que está falando lá, mas ele está falando diferente daqui, a escrita de lá está diferente daqui, assim como o risco, né, o risco em potencial e tal. Entendeu? Então, a gente, no contexto geral, é tudo igual, tá? Mas eu chamo a atenção de vocês porque, às vezes, você vai prestar um concurso e tem muito disso. Então, no concurso falam assim, qual a definição de perigo conforme a NBR 14280? Aí, então, você já tem que se ligar lá, o que está lá. Qual que é a definição de perigo para as ações prevencionistas? Qual é a definição de perigo na ISO 45001 de 2018? Né? Então, isso também é importante. Mesmo que elas te sugeiram, né, para você uma ideia única, mas cada um tem uma fala diferente. Bom, isso é importante também. O risco, né, que é efeito da incerteza de um evento ou situações inusitadas, o risco de segurança e saúde ocupacional, né, que é a combinação da probabilidade, presta atenção, risco de segurança ocupacional, risco de segurança e saúde ocupacional, combinação da probabilidade de ocorrência de um evento ou exposição perigosa relacionado ao trabalho e a gravidade da lesão e problemas de saúde que podem ser causados pelo evento ou exposição. Então, essa definição. Então, quando a gente vai depois nos itens lá da norma, né, nós esboçamos ela ontem, a questão de quantos itens, quantos requisitos tem, né? Então, vai ter um momento lá da norma que vai falar assim, como que você vai evidenciar isso, como que você vai evidenciar essa probabilidade de ocorrência. Então, é lógico, nós temos, pelas definições, nós temos a questão de os riscos que existem, limite de tolerância. Então, aqueles que têm limite de tolerância, a gente vai atacar os que estão acima do limite de tolerância, depois aqueles que entram na parte da ação, né? E aqueles que não têm limite de tolerância. Então, a gente vai pela probabilidade, né? A probabilidade versus o tempo. Então, eu vou pegar o quê? Quanto tempo que o camarada fica exposto para saber dentro, né, se é um risco aceitável, se não é um risco aceitável. Então, a gente vai criar uma continha, uma forma matemática para fazer ou para demonstrar se esse cara aqui, se esse risco que não tem limite de tolerância, ele tem a probabilidade de ocorrer um acidente.
Então tem lá, queda, queda, como que eu vou ver a probabilidade de queda dos funcionários? Então, a gente tem que fazer o quê? Pô, quantos funcionários tem, os ambientes, tem o chão, como é que está, por isso que a gente tem que sinalizar desnível, a gente tem que fazer isso, porque se o chão estiver todo furado, né, tiver cheio de desnível, tiver um montão de degraus, lógico que a probabilidade vai ser maior. Entendeu? Então aí você começa a pensar, existe sim a probabilidade de quedas e tropeções, né? Se o chão estiver liso, se o rapaz da limpeza, na hora de limpar um piso liso, ele não sinalizou, ou está molhado. Gente, um piso liso com água e sabão não tem jeito de ficar em pé, não. Não adianta o calçado, não, que você vai cair. Não é verdade? Então, qual a probabilidade? Então, a gente tem que ver, levar em consideração todos esses itens, né? Para a gente, então, criar uma probabilidade. Qual é a ocorrência? O camarada, ele anda, ele passa toda hora por esse lugar, tem que subir e descer a escada? Tem. Então, se é um número elevado de funcionários que fica subindo e descendo a escada, vocês hão de convir que pode, sim, ter uma queda. Então, eu tenho que deixar esse local bem aceso, eu tenho que treinar as pessoas, eu tenho que colocar placa para não correr, eu tenho que advertir, eu tenho que ensinar a eles subirem segurando no corrimão, eu tenho que criar um montão de mecanismo, colocar aquelas fitas antiderrapantes no solo, eu tenho que criar um montão de mecanismo para que a probabilidade diminua. Entendeu? Isso estou falando de uma questão só que seria a queda. Oportunidade de segurança e saúde ocupacional. O que é isso? Circunstâncias ou conjuntos de circunstâncias que podem levar à melhoria do desempenho. Gente, nós falamos de melhoria do desempenho. Como que eu vejo a melhoria do meu desempenho? Eu só consigo ver se eu conseguir mensurar, se eu conseguir criar indicadores. Então, eu criei indicadores, eu tenho números, né, de quantos acidentes, quanto. Então, eu começo a explodir isso numa planilha. Então, eu vou explodir lá na planilha quantos quase acidentes, quase caíram, quase não sei o quê, tal, com relação quase para os que realmente caíram. Aí a gente quase que vai fazer aquela pirâmide de Bird. Então, veja só. Então, quantas pessoas quase caíram? Mas isso eu tenho que saber. Por isso que quando a gente cria uma política, que a gente cria uma cultura prevencionista, as pessoas, Hamilton, olha, ali eu tropecei, fulano ali também tropeçou. Pô, tropeçou? Pô, fulano tropeçou. Então, peraí, hoje foi eu. Então, hoje uma pessoa tropeçou. Amanhã outro cara tropeçou. Caramba, outro cara tropeçou, mas ali está sinalizado, ali está com antiderrapante, ali tal. Outra pessoa derrapou. Pô, já é muita coisa. Derrapou não, tropeçou. Opa, eu já tenho que de imediatamente pensar numa solução disso. Então, como que eu vou melhorar isso? Eu vou tirar o degrau e fazer uma rampa. Só que a rampa também é problema, que as pessoas acabam tropeçando. Né? Você sair do nível, né? Criar uma rampa para subir, você tem que ter grau de rampa, porque senão o camarada ele vai subir e vai patinar também. Né? Então você faz essa substituição. Então, com degrau eu tive X quedas, aí eu coloquei rampa, a rampa diminuiu bastante e acabou. Né? Então, o que aconteceu? Com essa melhoria, com essa melhoria que eu desenvolvi nesse local, e a partir dos meus indicadores, a minha ação foi correta, que eu tirei um degrau e coloquei uma rampa. Foi fantástico, entendeu? Então, eu fui assertivo nessa tomada de decisão. Isso é fantástico, entendeu? Então, quando a gente fala em oportunidade de melhoria, né, você tem a oportunidade de melhorar? Tem, então nós vamos melhorar. Mas tem custo e tal, mas vamos colocar a questão do custo como benefício. Então a gente acaba, né, vendo que o custo ele vai ser melhor, né, vai ter um benefício maior, mesmo eu gastando, sei lá, quanto para fazer uma rampinha, mas caramba, ninguém vai tropeçar, ninguém vai cair, ninguém vai se machucar, não vai ter afastamento e a vida que segue. Né? Isso é importante. As competências, né, que é capacitar, capacidade de aplicar conhecimentos e habilidades para alcançar os resultados pretendidos, isso é competência, por isso que a gente treina as pessoas, capacita, né, as pessoas, né, dentro da empresa, toda vez que a gente conseguir, a gente faz isso, então capacita os operadores de máquina, capacita o empilhador,
capacita, né, as pessoas de produção, capacita a CIPA, capacita a brigada, capacita o pessoal de primeiros socorros, capacita serviço de portaria, enfim, a gente capacita todas essas pessoas para quê? Para que as habilidades delas sejam melhores a cada dia. Informação documentada, né, que é a informação necessária, ela deve ser controlada e mantida por uma organização, por meio de comunicação na qual está contida. Então, veja só, eu tenho uma documentação, eu tenho que controlar essa documentação, eu tenho que guardar essa documentação, eu tenho que ter controle dessa documentação. Para quê? Para quando eu precisar dessa documentação, eu usar. Então, vamos supor, você vai ter lá uma reclamação trabalhista, né? Tem uma reclamação trabalhista, e aí o que vai acontecer? O próprio advogado vai falar, me passa aqueles documentos, né? De que comprove isso, ou numa perícia, né? Então, você vai teve uma reclamação trabalhista, se apresentou os documentos e tal, cópia dos documentos, agora eles querem o quê? Vai ter uma perícia. Então, o que o perito ele precisa comprovar, né? Se realmente a empresa fazia a coisa certa. Então, às vezes, chega lá na empresa, funcionário já saiu faz tempo, os caras rasgaram todos os documentos dele, né? Não foi guardado nada, né? Não teve nada documentado, nada guardado. Aí o cara fala, EPI, evidencia para mim que você entregava o EPI para ele. Pô, mas o cara já saiu 5 anos, meu. E aí? Joguei tudo fora as fichas. Eu dava EPI para ele, mas nunca controlei, nunca documentei. E o que você vai fazer? Senta e chora, não dá para fazer outra coisa. Né? Isso é importante. Por isso que a gente sempre fala, tudo que você for fazer, documenta. Vou pedir alguma coisa para a chefia, manda um e-mail, deixa sempre documentado, deixa muito bem arquivado. Né? Então é importante você saber mexer no computador, não é só saber digitar, você saber fazer um arquivamento adequado. Então, você ir lá, criar pastas, né, com títulos principal, né, o título principal daquela pasta, e dentro da pasta, então, várias outras pastas, né, sobre o mesmo assunto. Isso é importante. Então, vou criar uma pasta treinamento. Quando eu clico no treinamento, está lá, treinamento para empilhadeira, treinamento para não sei o quê. Então, vou colocar todos os tipos de treinamento ali. Então, quando eu precisar de alguma coisa, nós estamos falando o quê? Treinamento, eu já vou direto na pastinha de treinamento. Nós estamos falando de CIPA, eu vou lá numa pastinha de CIPA. Pastinha de CIPA, que ano que tem? Então, quando abre o ano, então tem lá, desde o projeto do início, né, de todo o processo eleitoral e tal, então tem tudo naquela pastinha, né, tem tudo guardado, além de ter tudo guardado em papel, né, porque muitos documentos desses a gente tem que guardar com papel, tá bom? Isso é importante. A parte de processo, que é um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas, né, que transforma entrada em saídas, isso é importante, né, a gente criar processos, tanto processos de produção como processo documental, isso é importantíssimo. Procedimentos que é a forma especificada de executar uma atividade ou um processo. Então, é importante a gente criar procedimentos para tudo, tá? Então, eu tenho o hábito de cada cara está trabalhando de um jeito. Peraí, reúne todo mundo. Gente, qual que é a melhor forma para trabalhar nessa máquina? Assim, 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 mas assim, tal. Chega no denominador, a gente cria um procedimento de operação dessa máquina, beijo, tchau. A partir de agora, todo mundo tem que fazer dessa forma. A gente usa muito isso em qualidade, para que todo mundo, entendeu, trabalhe daquela mesma forma. Cria um procedimento, se por um acaso esse cara faltar, tiver que alguém substituir ele, já está lá o roteirinho para ele desenvolver, tá bom? O que é o desempenho, que é o resultado mensurável de um parâmetro ou de uma variável. Então, quando vê o desempenho, como que eu vou medir o seu desempenho? Como que eu vou medir o desempenho seu? Então, alguém chega falando assim, olha, hoje tem até mesmo um chamado QPI aí, que é sobre o comportamento, desempenho do funcionário. Então, coloca diversas variáveis, né? E vai se avaliando o funcionário. Então, ele é pontual, se ele trabalha direitinho, se ele é proativo, como que ele é, se ele não pisa na bola na segurança e tal. Então,
essa parte do desempenho desse funcionário que vai fazer com que ele pode ser promovido, ele pode ser dispensado, tá? Então, isso é do funcionário, mas o desempenho da sua ação, do seu trabalho, como que a gente vai fazer? Como que eu vou ver isso aí? A gente tem que ter números. Como que vai saber se o que você está fazendo está melhorando ou não? Então, quando eu pego do funcionário, eu estou vendo lá, ele melhorou, então eu coloco uma escala de péssimo, ruim, mais ou menos, tal. Então eu crio esse mecanismo. Como que ele foi esse mês? Ah, ele foi bom. Ah, ele foi ótimo. Ah, ele foi regular. Entendeu? Então você consegue, né? E um número para cada isso, 1, 2, 3, 4, 5. Aí no final a gente consegue ver uma numeração, em cima dessa numeração, saber o desempenho da pessoa. E isso é para funcionário. Mas e para as suas ações? É a mesma coisa, eu crio uma variável para isso. Se eu conseguir alcançar o meu objetivo, é o quê? É 100%. Se eu não conseguir alcançar o meu objetivo, quanto faltou para alcançar o meu objetivo? Faltou 20%. Então, não foi 100%, foi 80%, e por aí vai. O desempenho em saúde e segurança, né? Primeiro, o desempenho que nós vimos lá em cima, relacionados com a eficácia, que nós também vimos lá em cima, da prevenção de lesões e problema de saúde, né, que nós vimos também lá em cima, aos trabalhadores e ao fornecimento do ambiente de trabalho, seguro e saudável. Então, quando eu falo de desempenho, né, tudo isso tem que estar agregado. Não adianta eu pensar em desempenho do funcionário ou da segurança propriamente dita, se eu não tiver o quê? Um ambiente seguro e saudável, se eu não tiver trabalhador treinado, se eu não me preocupar com a questão de prevenção de lesões e problemas de saúde, por isso que eu levo para o médico, ele vai fazer exames periódicos, admissionais, periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho, demissão, enfim, exames clínicos e tal, ele vai fazer isso para quê? Para que faça a prevenção da parte de saúde. Isso é importante. Então, isso chama-se desempenho de ações. Terceirizar, né? Então, terceirizar. Fazer um acordo no qual uma organização externa realize parte da função ou processo da sua organização. Isso é terceirizar o trabalho. Então, vamos lá, eu tenho na empresa, eu faço determinado trabalho. Então, a minha praia é fazer isso. Então, minha praia é fazer, vamos supor, eu fabrico aço, a minha praia é fabricar aço. Entendeu? É fabricar aço, eu sou especialista em aço. Pô, mas aí eu vou gastar um dinheiro contratando um monte de pessoas para fazer limpeza, eu vou ter que treinar essas pessoas, é uma dor de cabeça danada. Então, o que eu faço? Eu terceirizo esse trabalho para uma empresa especializada. Por que eu vou fazer? Se eu deixar eu mesmo for lá fazer a minha limpeza, eu tenho que arrumar alguém para coordenar isso, eu tenho que arrumar alguém para fazer local para guardar os produtos, não que terceirizado vai ter que ter do mesmo jeito, funcionário, uniforme, então é muita preocupação. E minha praia é fazer aço, não é fazer limpeza. Então, terceiriza. Segurança, caramba, vou ter que contratar um porteiro e quando ele faltar, caramba, vou ter que arrumar outro, aí não tem outro, vou ter que pegar o cara da produção. Olha que sopa. Não, contrata uma empresa. Se o cara faltar, os caras mandam outro e não quer nem saber. Estou pagando 24 horas, entendeu? Então é importante. Então, quando a gente pensa em terceirizar, é o quê? É o camarada que vai fazer um trabalho na minha empresa, um trabalho que ele é profissional naquilo. Isso é importante. Monitoramento, né? Mas só que esse terceirizar, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que fazer com que eles atendam também todos os requisitos da minha empresa, hein? Tá claro isso aí. Aí eu tenho aqui o monitoramento, né, que é determinar a situação de um sistema, um processo tal, ou uma atividade, eu tenho que monitorar, né, tenho que saber como é que está. A parte de medição, que é um processo para determinar um valor, né, então quando eu faço a medição, é um processo para determinar um valor. Tá? Então, como que eu vou medir a minha eficiência, ou se o meu processo foi bom? Indicadores, números. Então,
Medição é o processo, né, para determinar esse valor. As auditorias, que é um processo sistemático, né, independente e documentado, né, para obter o quê? As evidências de auditorias e avaliá-las objetivamente para quê? Para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são cumpridos. Então, eu tenho a minha auditoria interna para saber se os meus processos estão sendo feitos corretamente. Eu tenho a minha auditoria externa, que é para ver se todo o sistema está funcionando perfeitamente. Entendeu? Então, eu não posso ter só auditoria externa, tem que ter as minhas auditorias internas. Isso é importante. A gente acaba fazendo auditoria, até o nome mudou, que antigamente eram inspeções, independente de gestão, independente de tudo, tá? Eu não tenho ISO na empresa, não tenho nada. Tá, aí, o que a gente fazia? Fazia inspeções. Só que, na verdade, a gente fazia auditoria. Então, as coisas que estavam erradas, a gente mandava corrigir. Quando a gente mandava corrigir, a gente entrava com uma ação de corretiva. E depois mandava melhorar uma ação preventiva e por aí vai. Então, nós fazíamos isso. Só que o nome hoje virou auditoria. Então, quando a gente vai fazer uma inspeção na fábrica, a gente fala, vou auditar a fábrica, né? Mas se eu não tenho que dar satisfação para uma auditoria externa, então ainda muitas pessoas chamam, olha, vou fazer a inspeção na fábrica. Tá? Os mais modernos falam auditoria, vou auditar a fábrica. Então eu saio, né, aleatoriamente, verificando o quê? Tudo que não conforme. O que é o não conforme? As coisas que estão erradas. As coisas que estão erradas, que não estão conforme o que está escrito nos procedimentos e tal, aí eu vou relacionar e vou pedir para corrigir. Tá? Agora, quando eu tenho a auditoria externa, eu tenho uma certificação, que eu vou auditar e tem alguma coisa errada, aí eu tenho que anotar a não conformidade, mandar para o chefe, para ele explicar por que ele estava errado, quais as ações que ele vai fazer, pipipi, ele vai dar tudo documentado. E aí a gente vai mandar para o crivo da direção, né, da alta cúpula, para eles saberem que aquele setor pisou na bola, a gente vai dar um pontinho negativo para ele e tal, vai cair para a gente vai corrigir, tal, e a coisa vai andar. Só que quando tiver uma auditoria externa, tem justamente o item das auditorias. Aí a auditoria externa vai falar, você teve não conformidade nas suas auditorias internas? Tive. Tal qual foi, considerada leve, né? Então, foi uma falha assim, 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 tudo bem. Então, beleza. Corrigiu, tá perfeito, pau no gato. As conformidades, né, que são os cumprimentos do requisito. Qual é o requisito? Esse da norma que você transcreveu lá no seu manual. Não conformidade, não cumpriu um requisito, ou seja, está escrito e você não o fez, tá? Então, ele não está conforme o que você mesmo escreveu. Aí tem o que é incidente, que é a ocorrência decorrente de um recurso, do trabalho que pode ou não resultar em lesões, problemas de saúde, ação corretiva, né, que ações preliminares à causa de uma não conformidade, a melhoria contínua, que é a atividade recorrente para melhorar o desempenho, né, que nós vimos várias vezes. Aí entra no 4, que é o contexto da organização. Então, que é o quê? O 4.1, que é entendendo a organização, nós já vimos tanto na 9 como na 14, né? Nós vimos lá e na USAS, como você também, entendendo a organização em seu contexto. No 4.2, compreensão das necessidades e expectativas dos trabalhadores, aí é uma coisa específica do item da segurança. O 4.3, determinação do escopo de segurança, né? Na 14, determinação do escopo do sistema de gestão ambiental. Na qualidade, determinação do escopo do sistema de gestão do meio ambiente, da qualidade, outro do meio ambiente, ou da responsabilidade social. O 5, sistema de gestão, esse é a segurança, do meio ambiente, sistema de gestão do meio ambiente, da qualidade, sistema de gestão da qualidade. Então, os itens, eles são semelhantes, a estrutura, ela é semelhante. Liderança e participação, né, dos trabalhadores, nós falamos, né, a gente tem que ter todos eles muito bem preparados e líderes, né, para que a coisa flua de uma forma boa. Lideranças e comprometimento, né, política de segurança, funções, responsabilidades
autoridades da organização. Então, a gente tem que ter um organograma, tudo tem que ter um organograma. Por isso que quando eu tenho já uma 9000, eu tenho uma ISO 9000, é muito mais fácil, porque a 9000 ela já prepara tudo isso. E aí, se eu pulo para 14, então é muito mais fácil fazer os encaixes, e quando eu passar para 45 também é muito mais fácil, que já tem tudo isso bem preparado. Aí tem aqui no planejamento, que ele vai falar no planejamento das ações para abordar riscos e oportunidades, né? Que seria a parte de generalidade, identificação de perigo e avaliação de risco oportunidade. Isso aqui está ligado direto aonde? Com o GRO. O que é o GRO? Nós fazemos o quê? Como que é o nome lá? A gente tem que fazer o inventário. Não é verdade? Então, o que está aqui no 612? Identificação de perigos e avaliação de riscos e oportunidade. O que é isso? Fazer um inventário. Eu vou colocar todos os problemas lá. Determinação de requisitos legais, né, plano de ação, objetivo da segurança, né, os objetivos de segurança ocupacional, planejamento, para quê? Para atingir esses objetivos. Tudo isso aqui a gente tem que escrever, certo? Que lá na norma, né, está explicadinho, a empresa, a organização deve planejar os seus objetivos, papapá e tal, então está tudo lá o que deve, o que recomenda fazer, né, que nós lemos até em outras normas, aqui é a mesma coisa. O 7 que fala do suporte, né, que são recursos, competência, conscientização, a parte de comunicação, nós já vimos também, como que eu me comunico com as partes interessadas, né, como que eu me comunico com os meus funcionários, né, que seriam as comunicações internas, e como que eu me comunico com as pessoas lá fora, como fornecedores, clientes, como que é nessa comunicação em questão de segurança. Informações documentadas, é super importante a gente sempre documentar a partir de um e-mail, né? Tem até partes da segurança que a gente manda um e-mail para alguém e ele atende, né? Ele recebe o e-mail, então ele coloca um sim lá que ele recebeu aquela mensagem, a gente recebe, olha, o camarada recebeu, ou seja, eu tenho certeza que o camarada recebeu, né, a informação, então ela não ficou vaga, né, não ficou perdida por aí. Criação e atualização, controles de informação. Aí vem o 8, que é a parte de operação, que é o planejamento e controle operacional, né? Então nós temos aqui eliminar perigos e reduzir riscos. Então como que eu vou eliminar? Eu tenho que desenhar isso, eu tenho que escrever como que eu vou eliminar os perigos e reduzir esse risco. Como que eu vou fazer? Então eu tenho que escrever como que se elimina o perigo. Para me eliminar alguma coisa, eu tenho que conhecer. Como que eu conheço? A partir do levantamento estratégico dos perigos, fazer esse levantamento, né, de todos os problemas que tem na empresa. A partir daí, então, eu vou definir, né, lá nos riscos físicos, se eles têm limite de tolerância, tal, os que têm limite de tolerância, eu vou tentar reduzi-los, né, antes da ação. Aqueles que não têm limite de tolerância, a gente vai tentar diminuir a exposição de funcionário e por aí vai. Então, isso tem que estar tudo bem escrito, né? Não é só chegar lá, ó, conforme NR15 ou não é. Não, você tem que falar como que você vai eliminar, entendeu? Então, lá na norma está dizendo, a empresa deve, né? Escreveu, ela deve indicar, ela deve informar como que ela vai eliminar isso aí, né? Gestão de mudança, preparação e resposta à emergência. Isso é importante, esse item aqui, né, o 8.2, que é a preparação e resposta de emergência. Aí vem todos os tipos de emergência que você definiu como emergências e como que você vai ter a resposta para isso, como que você está se preparando para ter essa resposta. Então, eu tenho aqui uma brigada de incêndio, eu tenho uma brigada de emergência, eu tenho isso, então se tiver
uma emergência como um vazamento de algum tipo de produto químico, eu tenho preparado meu pessoal de manutenção junto com a minha equipe de brigada, eu tenho então tal, mas se meu caminhão que está carregando um produto químico, ele tiver um acidente no caminho, então eu tenho como ação isso, beleza? Então isso tem que estar muito bem escrito, né? Então tem que ter que a gente fala ações em caso de, né? Então quais são as ações que você vai tomar em caso de cada uma dessas questões que você entende como são emergências para sua empresa. A avaliação de desempenho, né, que é monitoramento, medição, análise e avaliação do desempenho. Então, eu tenho como que eu vou monitorar, que nós já vimos lá em cima, né, tudo para saber se essas medidas que eu tomei, elas estão sendo boas ou não. Porque às vezes a gente toma tanta medida aí, desenvolve tanto procedimento, e eles são muito ruins. Eles não são eficientes. Então, quando a gente vai medir a eficiência de cada trabalho desse, vê que é muito ruim. Né? Então, quando eu falo a avaliação do desempenho dessa questão, é muito ruim, então vou ter que refazer tudo, tá bom? Mas como que eu faço a avaliação do desempenho? Monitorando, medindo, análise, né? E também fazendo a avaliação dele, se tá bom ou não. Avaliação das conformidades, né? Isso é importante saber. Se eu estou tendo muita conformidade, significa que as coisas estão fluindo bem. Agora, se eu estou tendo muita não conformidade, as coisas estão indo muito mal. A gente tem que rever, né? Tem que dar uma não conformidade e fazer a correção. As auditorias internas, que a gente tem aqui as auditorias internas que nós temos que fazer o programa para essas auditorias, não pode ser aleatório, então tem que ter alguém preparado para fazer essas auditorias, né, desde uma programação, o que o cara vai auditar, não é ele que define o que ele vai auditar, né, então o pessoal que cuida, né, do sistema de gestão, então eles vão criar uma planilha dizendo, olha, você vai lá auditar isso, esse item que nós vamos auditar. E o camarada vai lá e vai auditar aquele item que o pessoal determinou. Análise crítica pela direção, nós já vimos, né? Tem que levar lá para a galera optar se está certo ou está errado. E o último, né, que é a melhoria, assim como os outros também, da 9 e da 14, e da responsabilidade social, que o último item é a melhoria. Então, a gente tem aí melhoria no sentido de, gente, eu tenho que melhorar tudo, né? Por isso que a gente tem até a hora de falar melhoria contínua, ela nunca para. A cada dia eu tenho que ser melhor do que ontem, a cada dia eu tenho que fazer coisas melhores, eu tenho que ver coisas novas para poder introduzir ela no nosso trabalho, tá bom? Incidentes, não conformidade de ações corretivas, melhoria contínua, tá? Então, essa apresentação aqui do professor Éder Clementino dos Santos, né? Essa apresentação dele, que eu passei para vocês. É o que eu tinha para apresentar hoje aqui, para vocês. Aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre o tema, né? Nós falamos um pouco ontem, né? Estamos falando um pouco hoje. Amanhã não haverá aula, e aí a gente volta com esse tema na segunda-feira. A gente vai ter segunda e terça, né? Ainda falando desse tema da 45, aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz auditoria e tal, né? Vou mostrar aí umas planilhas de auditoria, e aí a gente entra no projeto integrador. Beleza, galera? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta que queira fazer? Não, professor. Muito bem, tem uma pessoa acordada, bom sinal. Dos 369, 10, 11. Oh, até o Romerico acordou já, tá vendo? 369, 10, 11. Nós temos 11 participantes. Mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Professor, eu mandei em PDF a apresentação, tá? Entendi. Essa apresentação que você fez agora, eu já mandei no grupo. Ah, então tá bom. Beleza. Gente, então, lembrando, amanhã não haverá aula, porque amanhã vocês vão fazer o trabalho de vocês, a gente só volta na segunda-feira, tá bom? Então, o que está acontecendo, gente? Eu já avisar vocês. Nas aulas de presencial aqui, as aulas que nós estamos
presente aqui, presente não, estamos aqui remotamente, mas vocês estão olhando minha cara, eu estou dando falta para quem não está presente. Nas aulas que vocês estão fazendo sozinhos, eu estou dando presença para todo mundo, menos para o Tiago Cândido, que ele desapareceu e já pediram lá, acho que está cancelando a matrícula, né? Cancelando lá o curso, tá bom? Então, nas aulas que estamos aqui, né, tal, aqui no Teams, presença para quem está presente. Para as aulas que não estão, como o caso de amanhã, todo mundo ganha presença, tá bom? Então, nas aulas, normalmente são projeto integrador, né, daqui para frente, quando não tiver aula, todo mundo vai ganhar presença, tá? Fica tranquilo com isso. Só tem que tomar cuidado que depois volta ao C12 lá em julho. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Tá bom, então eu vou encerrar a gravação.